بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e as piores coisas são as invenções e todas as invenções são inovações e todas as inovações são um desvio e todos os desvios são destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 9 do mês de Rabi'in Thani do ano de 1441, que equivale ao dia 6 de dezembro de 2019, continuamos as nossas aulas sobre noções básicas sobre o Islão. Temos falado anteriormente do politeísmo e da gravidade de tal pecado e que é o maior dos pecados. Na aula anterior falámos ou lemos e detalhámos um dos actos de grande politeísmo mais frequentes e um dos mais graves também, que é o facto de invocar outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje, nesta aula, vamos mencionar mais dois exemplos de actos de grande politeísmo. E como sabem todos, nos estamos a basear, a base da nossa aula é o livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, Ad-Durus al-Muhimma, as lições importantes para a comunidade. E o Sheikh, quando escreveu este livro, foi um livro que é um livro resumido. É um livro resumido. Então o Sheikh mencionou 4 exemplos. O primeiro exemplo de grande politeísmo que o Sheikh mencionou foi o que detalhámos nas 2 aulas anteriores, que é o facto de invocar outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. E nesta aula vamos falar de al-istighatha e também vamos falar de an-nadhr wa al-dhabh. Al-istighatha, que é o facto de pedir socorro a outro além de Allah, é próximo da dua, da invocação,
e vamos ver a diferença que existe entre as duas. E já mencionámos em aulas anteriores, mas vamos voltar a ver hoje de maneira resumida e rapidamente. E vamos falar também de an-nadhr. An-nadhr, são as promessas. E também a dhabh, que é o facto de imolar, de sacrificar animais para outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então começamos a leitura da palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz e do comentário da explicação do Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة بهم. الاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة تكون في الشدائد والكربات والأمراض. وكثير من العوام إذا اشتد به المرض أو اشتدت به الحاجة والفقر أو نزلت به مصيبة أو نحو ذلك ذهب إلى أحد القبور ولجأ إليه وبكى عنده وخضع وخشع وألح عليه في قضاء حاجته. والله تبارك وتعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أي ما أقل تذكيرهم فيما يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. O Sheikh Abdul Razak continua a sua explicação e diz: o Sheikh continua a detalhar o grande politeísmo. Esta é a palavra do Sheikh Abdul Razak. E quer dizer o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz continua a detalhar o grande politeísmo, dando alguns exemplos. Vimos nas aulas anteriores a du'a li ghayrillah, que é o facto de invocar outros além de Allah, e hoje iremos, inshallah, mencionar duas outras adorações que certas pessoas dirigem a outro além de Allah, que são al-istighatha wa an-nadhr, o facto de implorar, de suplicar o socorro a outro além de Allah, e o facto de fazer promessas a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Começamos pela al-istighatha, que é o facto de implorar, de suplicar o socorro, e que acontece de maneira geral, que ocorre geralmente nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de grande necessidade, nos momentos de calamidade, como é um caso daquele que está doente, como o caso de doença grave, por exemplo. Neste caso, certas pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes, que não conhecem a Tawhid, que não conhecem o monoteísmo puro, que não compreenderam a Tawhid, essas pessoas, quando se encontram nestes momentos de grande dificuldade, de calamidade, num momento de grande dificuldade, onde, como por exemplo, uma doença grave, essas pessoas o que é que fazem? Dirigem-se para a campa, para a sepultura de um piedoso, de um homem piedoso.
ou um pretendido piedoso. Podemos dizer a campa de uma pessoa que é o que se chama al-wali. Uma pessoa que é próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que teme Allah subhanahu wa ta'ala. E que morreu. E que foi enterrado. Então certas pessoas sabiam que esta pessoa era piedosa, que era uma pessoa que tinha o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, que temia Allah azza wa jal, foi enterrado. Então as pessoas falam em bem desta pessoa. Então os ignorantes, depois da morte desta pessoa, dirigem-se à sua sepultura, à sua campa, e invocam esta pessoa além de Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَغِثُونَ بِهِ, pedem socorro nos momentos de dificuldade. E também pode acontecer que às vezes as pessoas se dirijam para certas campas onde estão pretendidos homens piedosos, onde estão pretendidos homens piedosos. Dizem que nesta campa foi enterrado um homem que era muito piedoso, que era um wali, que temia Allah subhanahu wa ta'ala, mas afinal de contas esta pessoa era um desviado. Em certos casos até podia ser um fásiq, uma pessoa que desobedecia a Allah subhanahu wa ta'ala dia e noite. E as pessoas, Allahu musta'an, derivada à ignorância que têm e às más referências que têm, dirigem-se à sua sepultura para o invocarem e para lhe pedirem socorro. Então, o Sheikh nos diz que os ignorantes, as pessoas sem conhecimento, quando estão num momento de dificuldade, num momento de calamidade, como por exemplo no momento onde estão muito doentes ou que uma pessoa próxima deles está doente, dirigem-se às campas, às sepulturas dos piedosos ou daqueles que se pretendiam serem piedosos e pedem refúgio ao morto que foi enterrado naquela sepultura e se submetem a ele. Se submetem a este morto, que ele seja piedoso ou não. De todos os casos, isto não é permitido. Nós só nos submetemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então estas pessoas se submetem a este morto e choram perto dele. Choram e imploram a sua ajuda. E insistem nestas súplicas. Insistem, choram, insistem suplicando o socorro e a ajuda deste morto para saírem da dificuldade, da calamidade onde se encontram. Ou para obterem aquilo que desejam. Ou para obterem aquilo que desejem. A necessidade que têm. E isto é tudo uma forma de shirkun akbar, de grande politeísmo, que é o facto de invocar, de pedir socorro a outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. E isto é um caso que é frequente, bil asaf shadid, mas existe muito. Com muita pena que muitas pessoas que são muçulmanas, mas que não conhecem o Islão e que não conhecem as bases do Islão. Por isso é que estas aulas que eu faço são aulas básicas com as coisas mais importantes da nossa religião. E são, sem mais nem menos, que a mensagem do Islão, a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada profeta que foi enviado à sua comunidade,
a mensagem principal era: adorem Allah e afastem-se da adoração de outros além de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, consoante o sentido do versículo, e sem dúvida enviamos a cada comunidade um mensageiro para lhes dizer: adorem Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e não lhes deem parceiros, e afastem-se de Taghut. A Taghut é tudo o que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala e que está contente desta adoração. Isto é uma pequena parêntese que eu fiz, para que as coisas sejam mais que seja compreendido de todos que estas são as bases do Islão, que são desconhecidas de uma grande parte dos muçulmanos. E, derivada esta ignorância, as pessoas caem no shirk e cometem o shirk sem se saberem, sem se aperceberem. E como na aula anterior vimos, o Sheikh contou uma história que ele mesmo viveu. Uma pessoa que estava a invocar outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, e que no momento em que o Sheikh lhe fez a nasiha, o conselho que lhe ensinou, esta pessoa compreendeu diretamente. E esta é uma calamidade, sem dúvida, que atinge a nossa comunidade. E é pena, e é o nosso trabalho a todos, de aprender o Tawhid, de aprender o politeísmo, de aprender a unicidade, de aprender o monoteísmo puro, e de ao mesmo tempo aprender o politeísmo, a shirk, de forma que possamos aplicar adorar Allah subhanahu wa ta'ala, de forma de sermos monoteístas e de ensinarmos o monoteísmo aos outros. E também da mesma forma temos de aprender o politeísmo, a shirk, para nos protegermos e para podermos também meter as pessoas em advertência, adverter as pessoas da gravidade deste pecado. Então continuamos a palavra do Sheikh, que o Sheikh aqui vai nos mencionar agora certos versículos que estão presentes no Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos fala al-istighatha, do facto de pedir socorro. E o Sheikh nos menciona, diz, e Allah subhanahu wa ta'ala diz, no versículo número 62, na surat An-Naml, consoante o sentido do versículo, por outro, ou por outra, não é ele que acorda, não é ele que acode, que atende o necessitado quando o implora e que o liberta do mal e vos designa sucessores na terra. Repito, por outra, não é ele que atende, que acode o necessitado quando o implora, quer dizer, quando implora Allah subhanahu wa ta'ala, e que o liberta do mal e vos designa sucessores na terra. Poderá haver outra divindade em parceria com Allah? Poucas ou poucas vezes vos lembrais. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz aqui claramente que o único que atende e que acode àquele que está numa grande dificuldade, com uma grande necessidade, é Allah subhanahu wa ta'ala. E é Ele também que liberta as pessoas do mal. E depois Allah subhanahu wa ta'ala pergunta: então, mas
pergunta, será que há outra divindade em parceria com Allah? Isto é a resposta aos politeístas que invocam outras divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala, e quando estão em grande dificuldade pedem socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois Allah subhanahu wa ta'ala, no fim do versículo, nos diz: poucas vezes vos lembrais. Quer dizer que os politeístas poucas vezes se lembram que há Allah subhanahu wa ta'ala, o único que pode acudir, que pode atender aquele que está numa grande necessidade, numa grande dificuldade. O Sheikh comenta este versículo dizendo que quer dizer, será que existe outra divindade além de Allah que acode e que atende aquele que se encontra numa grande dificuldade e numa grande calamidade? As pessoas meditam muito pouco nisto. ثم يقول الشيخ قال رحمه الله: والنذر لهم أي تقديم النذور والقرابين والذبح لهم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. أخرجه مسلم. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. وعد الشيخ رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه عن الشرك الأكبر بعض أنواعه فيه التنبيه إلى أن معرفة الشرك تتطلب معرفة أنواعه. ولما كانت رسالته رحمه الله تعالى مختصرة، أشار رحمه الله إشارة إلى بعض أنواع تنبيها منه بها على غيرها من صرف العبادة للأموات أو الأصنام أو الأحجار أو غيرها، وأن ذلك كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. Por fim, o Sheikh dá os últimos exemplos dos actos de grande politeísmo frequentes, que são as promessas e os sacrifícios, as ofrendas para outros além de Allah. O Sheikh diz, entre os actos de grande politeísmo, há o facto de fazer promessas para outros além de Allah, mas também o facto de fazer ofrendas a outros além de Allah, como, por exemplo, imolar animais para outros além de Allah. Tudo isto são actos de adoração e por esta razão dirigir tais actos, quer dizer que o facto que são actos de adoração, o facto de os dirigir para outro além de Allah é considerado como grande politeísmo. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo número 162 na Surat Al-An'am, consoante o sentido do versículo, diz: certamente as minhas orações e as minhas devoções, quer dizer as minhas imolações, a minha vida e a minha morte pertencem a Allah, Senhor do Universo. E vemos neste versículo que Allah subhanahu wa ta'ala nos
ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de dizer que certamente as minhas orações e as minhas devoções, que são as imolações, são ou pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que as orações e todas as devoções, neste caso o facto de fazer imolações, são unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala e que não é permitido as fazer ou dirigir para outro além dele, o Senhor do Universo. E o Sheikh, no seu comentário, na sua explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, que é onde mencionou estes últimos exemplos de grande politeísmo, que são as promessas e os sacrifícios para outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh, depois de ter mencionado este versículo, mencionou uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam que foi relatada por Muslim, que é uma narração número 1978, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam disse: Allah amaldiçoa aquele que imola para outro além de Allah. Allah amaldiçoa aquele que imola para outro além de Allah. Depois o Sheikh nos explica o que é a maldição e diz que a maldição, al-la'n, é o facto de ser expulso, é o facto de que a pessoa seja expulsa e afastada da misericórdia de Allah. Allahu musta'an, que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve. Nas'alullah as-salama wal-afia, de ser afastado, de ser expulso da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquele que imola um animal para outro além de Allah, esta pessoa é amaldiçoado. Esta pessoa é afastada e é expulsa da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Sheikh diz que aquele que imola e que sacrifica qualquer que seja o animal para outro além de Allah será amaldiçoado. E para terminar esta aula, o Sheikh atira a nossa atenção para o facto que este livro, que é o livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Ad-Durus al-Muhimma, é um resumo, quer dizer, é um livro resumido. Não é um livro onde há um grande detalhe, como, por exemplo, Kitab Tawhid. Kitab Tawhid, o livro do monoteísmo puro, o livro da unicidade, que é um livro detalhado, onde o monoteísmo puro é detalhado e onde o seu oposto, que é o politeísmo, também é detalhado, que é um livro que, bi'idhnillah, esperamos ter a oportunidade de o ler e de o traduzir, bi'idhnillahi ta'ala, em língua portuguesa, que é um livro do imam, do grande sheikh, o grande sábio Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Então o sheikh nos diz que este livro é um resumo e que o sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, só mencionou alguns exemplos de grande politeísmo de maneira a alertar, de maneira a meter as pessoas em advertência, de maneira em alertar a comunidade do perigo do politeísmo, dando alguns exemplos de actos dirigidos pelas pessoas frequentemente, de maneira geral, e é o que acontece mais, com muita pena, na nossa comunidade. Então o Sheikh mencionou unicamente os actos mais frequentes e mais graves, e podemos os mencionar agora, relembrar, resumir de maneira resumida, que foi o primeiro, o facto de invocar outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, e também o facto de pedir socorro a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, também o facto de fazer a nadr, que é o facto de fazer promessas para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, e de imolar para outros além de Allah. Então, nós só invocamos Allah subhanahu wa ta'ala e só
pedimos socorro a Allah subhanahu wa ta'ala. Só fazemos promessas a Allah subhanahu wa ta'ala. E também só imolamos, só sacrificamos animais para Allah subhanahu wa ta'ala e em seu nome. Depois, podemos também, posso dizer aqui uma palavra rápida, uma dica, que o Sheikh não lembrou, não mencionou, em relação ao nadhr. O Sheikh não detalhou muito o nadhr, a promessa, as promessas, e toda a gente, todos nós, e penso que todos sabem o que é uma promessa, e é importante de esclarecer que a promessa em Islão é makruh, é uma coisa que não é aconselhável de fazer. Não é uma coisa que devemos fazer. Quer dizer que o muçulmano não deve fazer promessas de maneira geral, mas se vier a fazer, esta pessoa é obrigada, e é uma obrigação para ele, de respeitar a sua promessa. Inshallah ta'ala, noutras aulas poderemos, bi'idhnillah, falar mais deste assunto, desta questão. Este não é o momento. E depois o Sheikh diz que continuamos a dizer o que o Sheikh, a traduzir a palavra do Sheikh, porque cortei, não acabei. Pois o Sheikh diz que o Sheikh Abdulaziz Ibn Baz fez este livro de maneira resumida e que é uma maneira de alertar a comunidade do perigo do politeísmo, dando alguns exemplos de actos dirigidos pelas pessoas a outros além de Allah, como o facto de invocar os mortos, actos dirigidos a mortos, às estátuas, aos ídolos, às imagens de maneira geral, às pedras, às árvores e etc. E que isto tudo é considerado como grande politeísmo e que faz sair a pessoa que o comete do Islão. Faz sair a pessoa que o comete do Islão. Falámos do grande politeísmo, que o grande politeísmo, que aquele que comete tal acto o faz sair do Islão. E ficamos por aqui. E inshallah ta'ala, na próxima aula vamos começar a falar de Shirk al-Asghar, o pequeno shirk, ou o shirk menor, e vamos ler a palavra do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz e a explicação também, e vamos tentar traduzi-la bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.